Meu marido faleceu e minha filha herdou nossa casa e 5 milhões de reais. Para mim restou uma cabana velha. O cheiro de madeira molhada e de abandono era a primeira coisa que eu sentia toda manhã. As paredes finas não seguravam o frio que vinha do mar e eu me enrolava em um cobertor gasto, o único luxo que eu trouxe da minha antiga vida. Eu vi minha filha, Laura, poucas vezes depois do funeral. Ela sempre estava ocupada com seu advogado, com os novos amigos ricos que o dinheiro trouxe. Ela dizia que a cabana era temporária, um lugar para eu descansar a cabeça, mas eu sabia que era meu lugar final, a despensa onde eles me guardaram para eu não atrapalhar. Antes de continuar minha história e revelar como a justiça, ainda que tardia, foi feita, se inscrevam no canal para não perderem nenhum detalhe dessa vingança fria e calculada. Ativem as notificações para serem avisados de novos vídeos. Preparem-se para uma jornada de suspense e emoção. Uma noite, arrumando uma caixa velha de Antônio que deixaram para trás, encontrei um pequeno caderno de couro. Dentro não havia palavras de amor, mas nomes, datas e valores. Eram os negócios sujos dele, as pessoas que ele pagou, as mentiras que ele comprou para construir nossa fortuna. Eu passei semanas à luz de uma única lâmpada estudando cada linha. Eu, a esposa boba que nunca entendeu de negócios, comecei a entender tudo. Aquele caderno era um mapa para destruir o castelo que minha filha agora chamava de lar. Meu primeiro passo foi simples. Peguei algumas moedas e usei um telefone público na cidade. Liguei para um jornalista cujo nome estava no caderno associado a um pagamento antigo. Eu não me identifiquei, apenas sussurrei uma pergunta sobre uma empresa de fachada que Laura tinha acabado de assumir como dona da maior parte. Desliguei e voltei para minha cabana. Na semana seguinte, eu vi a primeira reportagem na TV. O rosto da minha filha estava pálido, preocupado. Eu sorri. Eles me deram uma cabana velha, mas de dentro dela eu construiria a ruína deles. Aquele sorriso foi o primeiro que eu dei em meses. Não era um sorriso de alegria, mas de poder. Um poder pequeno, nascido no frio e na umidade daquela cabana, mas que tinha alcançado a sala de estar luxuosa da minha filha. O telefone tocou alguns dias depois. Era um número que eu não conhecia. Atendi, segurando o velho aparelho com a mão trêmula, uma tremedeira que eu forcei um pouco. Era Laura. A voz dela era dura, diferente da voz doce que ela usava para me consolar no funeral. Ela perguntou se eu tinha falado com alguém, se algum conhecido antigo do pai tinha me procurado. Eu respondi com a voz mais fraca que consegui, dizendo que mal saía de casa, que meus dias eram longos e silenciosos. Eu disse que tinha visto o rosto dela na televisão e perguntei se estava tudo bem, como uma mãe preocupada faria. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Ela sabia que algo estava errado, mas olhar para mim, a velhinha esquecida numa cabana, era a última coisa que faria. Ela não conseguia ligar os pontos. Para ela, eu era apenas um móvel velho. Depois de desligar, voltei para o caderno de couro. A primeira reportagem tinha sido só um arranhão na pintura. Eu precisava de algo que abalasse as paredes. Folheando as páginas amareladas, encontrei outro nome. Um homem que tinha sido sócio de Antônio no começo de tudo. Pelo que as anotações diziam, meu marido o tinha enganado, tirando dele a parte em um negócio que depois cresceu e se tornou a base de nossa fortuna. Havia um endereço antigo, mas era um começo. Passei o dia seguinte na pequena biblioteca da cidade, pesquisando em jornais velhos. Encontrei o que precisava. O homem não era mais um empresário, mas um senhor aposentado, vivendo de forma simples, ainda na mesma região. O ressentimento, eu imaginei, devia ser uma brasa que nunca se apagou. Desta vez, eu não usei o telefone. Escrevi uma carta. Com a minha caligrafia de senhora, contei uma história. Disse que eu era uma antiga secretária de Antônio, atormentada pela culpa. Na carta, eu incluí cópias de 2 páginas do caderno, mostrando exatamente como a armação foi feita. Não assinei com meu nome. Apenas como uma amiga, enviei a carta de um correio em outra cidade para não deixar rastros. A espera foi mais longa. Por quase um mês, nada aconteceu. Laura me ligou mais algumas vezes, sempre com perguntas disfarçadas de preocupação. Eu mantive meu papel de mãe idosa e confusa, falando do tempo, da solidão, das dores nas costas. Eu a ouvia suspirar, frustrada, e sabia que ela estava procurando um inimigo grande e poderoso, não uma velhinha com um cobertor gasto. Então, a bomba estourou. Não foi na TV, mas nos jornais de negócios. Um processo judicial foi aberto contra o patrimônio de Antônio, agora administrado por Laura. O antigo sócio, armado com as provas que eu enviei, queria sua parte de volta, com juros de décadas. O valor era enorme, o suficiente para quebrar a empresa principal que Laura tanto se orgulhava de comandar. Eu li a notícia em um jornal que encontrei jogado em um banco da praça. A foto de Laura saindo do tribunal era a imagem da derrota. O rosto não estava mais pálido,
e preocupado. Estava desfigurado pela raiva e pelo medo. Ela estava perdendo o controle. Naquela noite, ela veio até a cabana. O carro caro dela mal cabia na estradinha de terra. Ela saiu batendo a porta. Não houve perguntas, apenas acusações. Ela gritou que eu estava por trás de tudo, que eu tinha arruinado a vida dela. Eu a deixei gritar. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço, sem expressão, olhando para ela. Quando ela parou, ofegante, eu apenas perguntei se ela queria um copo de água. A minha calma a quebrou. Ela me olhou como se me visse pela primeira vez. Não a mãe boba, mas uma estranha. Ela viu o caderno de couro em cima da minha pequena mesa. Os olhos dela se arregalaram. Ela entendeu. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e foi embora. Eu sabia que aquela não seria a última vez que a veria. A guerra tinha apenas começado. Eles me deram as ruínas de uma cabana, mas se esqueceram que as fundações mais fortes são construídas sobre os escombros, e eu estava apenas começando a minha construção. Eu esperei o som do motor do carro dela desaparecer na distância. A noite engoliu o barulho e tudo o que restou foi o chiado constante do mar e o uivo do vento nas frestas da cabana. Eu não me movi da cadeira de balanço por um longo tempo. O lugar onde Laura esteve parecia carregar uma eletricidade, uma raiva que pairava no ar como um cheiro de queimado. Ela sabia. A máscara tinha caído. A guerra não era mais fria, travada por telefones e cartas anônimas. Agora era pessoal. Ela tinha olhado nos meus olhos e visto a inimiga. Levantei-me, minhas juntas estalando em protesto. A primeira coisa que fiz foi ir até a porta e girar a tranca enferrujada. Era um gesto inútil. Aquela porta frágil não seguraria ninguém que quisesse entrar de verdade, mas o som do metal se encaixando me deu uma pequena sensação de controle. Voltei para a mesa e peguei o caderno de couro. O toque dele em minhas mãos era diferente agora. Antes era uma arma secreta. Agora era uma prova. Um alvo. Laura o tinha visto. E Laura, como o pai, não era de deixar pontas soltas. Eu sabia que não podia mais guardar aquele caderno ali. Era o mesmo que deixar uma fortuna em ouro em uma cabana de palha. Passei a noite inteira acordada, sentada à mesa com o caderno aberto sob a luz amarelada da lâmpada. Eu não estava mais apenas estudando. Eu estava memorizando, fotografando as páginas com minha mente. Se algo acontecesse com ele, eu precisava ter o mapa gravado na minha cabeça. O nome de cada pessoa, cada data, cada valor transferido. Eu lia e relia, sussurrando os nomes para a cabana vazia, como se estivesse rezando um rosário de pecados que não eram meus, mas cuja penitência eu estava decidida a cobrar. Ao amanhecer, com os olhos ardendo de cansaço, eu sabia o que precisava fazer. Coloquei o caderno dentro de um saco plástico velho, desses de supermercado, para protegê-lo da umidade. Depois, enrolei o saco em um pano de prato surrado e coloquei tudo no fundo da minha bolsa de lona. Vesti meu casaco mais grosso, o que eu usava para ir até a pequena venda na vila, e saí. O ar da manhã era gelado e cortante, cheio de sal. O céu estava cinza, prometendo chuva. Era um dia perfeito para o que eu ia fazer. Eu não fui para a vila. Andei na direção oposta, pela estradinha de terra, até chegar à estrada principal. Fiquei no ponto de ônibus, uma simples placa de metal enferrujada fincada na beira do asfalto. Eu parecia apenas mais uma velhinha, indo para a cidade resolver alguma coisa no banco ou no médico. Ninguém olharia para mim 2 vezes. E era exatamente disso que eu precisava. O ônibus demorou quase 1 hora para passar. Era velho, barulhento e cheirava a diesel e poeira. Sentei-me em um dos bancos da frente, a bolsa de lona no meu colo, as mãos apertando-a com força. Eu não desci no centro da cidade vizinha. Fiquei no ônibus até o ponto final, em um bairro que eu nunca tinha estado antes. Era um lugar movimentado, cheio de pequenas lojas, oficinas e gente apressada. Procurei com os olhos até encontrar o que queria. Uma pequena papelaria espremida entre uma farmácia e uma padaria. O tipo de lugar que existe há 30 anos com o mesmo dono e os mesmos equipamentos. Um lugar que não faria perguntas. Entrei. Um sininho na porta anunciou minha chegada. Um senhor de óculos grossos e avental cinza levantou a cabeça de trás do balcão. Eu sorri meu sorriso mais inofensivo de senhora. Bom dia. Eu precisava tirar umas cópias, meu filho. É de um caderno antigo da minha mãe, sabe? Uma recordação de família. Queria mandar uma cópia para minha irmã que mora longe. Minha voz saiu trêmula como eu tinha ensaiado. O homem assentiu sem muito interesse. Pois não, senhora. A máquina está ali no canto, pode usar. Eu fui até a máquina de fotocópias. Um trambolho antigo que zumbia alto. Meu coração batia rápido. Tirei o caderno do saco plástico com as mãos suadas. Abri na primeira página.
e comecei o trabalho, página por página. A cada flash de luz, eu sentia um peso saindo das minhas costas. O conhecimento não estava mais em um único objeto, ele estava se multiplicando. Eu fiz 2 cópias completas do caderno. Demorou quase meia hora. O homem da papelaria nem olhou na minha direção. Para ele, eu era invisível. Perfeito. Paguei pelas cópias com o pouco dinheiro que eu tinha. Guardei um jogo de cópias na bolsa, junto com o caderno original. O outro jogo eu coloquei em um envelope grande, pardo, que comprei ali mesmo. Fui até o correio, que ficava a 2 quadras dali. Enviei o envelope para um endereço que eu tinha pesquisado na biblioteca, um serviço de caixa postal em uma cidade ainda mais distante, no nome de uma mulher que não existia. Uma precaução. Se tudo desse errado, se Laura conseguisse pegar o caderno e a primeira cópia, ainda haveria outra segura e longe. Voltei para casa no último ônibus da tarde. A chuva tinha começado, uma garoa fina e persistente que deixava tudo mais cinzento e triste. Quando entrei na cabana, a umidade parecia ter se apossado do lugar. Eu estava exausta, física e mentalmente. Escondi o caderno original e o primeiro jogo de cópias em lugares diferentes. O caderno foi para dentro de um corte que fiz no forro do meu velho colchão. As cópias eu coloquei dentro de um saco e enterrei no fundo de um vaso de planta rachado que ficava nos fundos da cabana, coberto de terra e mato. Eu sabia que a visita de Laura não tinha sido o fim. Tinha sido um aviso, e eu precisava estar preparada para o que viria a seguir. Não demorou muito. Cerca de uma semana depois, um carro elegante, preto, diferente do de Laura, parou na estradinha. Dele, desceu um homem de terno. Ele andava com cuidado para não sujar os sapatos caros na lama. Veio direto até minha porta e bateu com os nós dos dedos. Um som firme, oficial. Eu respirei fundo antes de abrir. Ele era mais jovem do que eu esperava. Talvez uns 40 anos, com o cabelo perfeitamente penteado e um olhar frio, que não combinava com o sorriso ensaiado que ele me deu. Dona Helena? Ele perguntou. Era a primeira vez em muito tempo que alguém usava meu nome. Para Laura, eu era mãe. Para os outros, eu nem existia. Sou eu, respondi, mantendo a porta apenas entreaberta. Meu nome é Matias. Sou o advogado da sua filha Laura. Ele estendeu um cartão que eu ignorei. Posso entrar? Temos um assunto importante para discutir. Minha casa é muito simples para receber gente importante como o senhor, eu disse com minha voz de velhinha frágil. Não se preocupe com isso. Ele forçou um pouco a porta e entrou, olhando ao redor com um nojo mal disfarçado. O cheiro de madeira molhada deve ter ofendido o nariz dele. Serei direto, dona Helena. Laura está muito preocupada com a senhora, com seu bem-estar e também com certas atividades recentes. Eu me fiz de desentendida. Atividades? Eu não faço nada, meu filho. Só tricô e olho o mar. Ele sorriu de novo, mas o sorriso não chegou aos olhos. Um antigo sócio do seu falecido marido abriu um processo contra a empresa, um processo baseado em informações que, curiosamente, só poderiam ter vindo de documentos particulares de Antônio, documentos que, segundo Laura, foram deixados com a senhora. Eu me sentei na minha cadeira de balanço, balançando devagar. Eu não sei de nada disso. Advogados, processos, isso é coisa de gente rica. Eu sou só uma velha. Laura acredita que a senhora pode estar sendo manipulada. Ele continuou, ignorando minha atuação. Talvez alguém tenha encontrado esses papéis e esteja usando a senhora. Por isso, ela me enviou aqui com uma proposta muito generosa. Ele abriu uma pasta de couro que trazia debaixo do braço. Laura está disposta a comprar esta cabana e a terra em volta, por um valor, digamos, simbólico. Ele tirou um cheque de dentro da pasta. Eu olhei de relance. O valor era alto, o suficiente para comprar uma casa de verdade, em um lugar quente e seco. Além disso, ela vai garantir uma pensão mensal para a senhora, para que não lhe falte nada. Uma vida confortável, sem preocupações. Eu continuei balançando. E o que ela quer em troca de tanta generosidade? O advogado finalmente largou o sorriso. O rosto dele ficou sério. Ela quer o caderno e quaisquer outros documentos do pai da senhora que estejam em sua posse. E, claro, o seu silêncio. A senhora assina um papel dizendo que não vai mais interferir nos negócios da família? É simples. A senhora nos dá o problema e nós lhe damos a paz. Eu parei de balançar. Olhei para ele, para o terno caro, para os sapatos sujos de lama, para o cheque na mão dele. Eles ainda achavam que podiam me comprar, que meu preço era uma casa confortável e uma velhice tranquila. Eles não entendiam que o que eu queria não tinha preço. O que eu queria era justiça, ou algo parecido com ela. Diga para minha filha, comecei, a voz baixa e firme, sem o tremor de antes, que eu agradeço a preocupação, mas eu não estou à venda. E a minha memória, por mais velha que seja, ainda funciona muito
bem. Eu não tenho caderno nenhum para dar a ela. O rosto de Matias se fechou. Ele guardou o cheque na pasta. A senhora está cometendo um grande erro, dona Helena. Laura tentou ser razoável. A próxima abordagem pode não ser tão civilizada. Isso é uma ameaça, doutor? É um conselho, ele disse, se levantando. Aproveite a vista para o mar. Pelo que eu soube, a prefeitura tem planos de desapropriar essa área para construir um resort de luxo. Seria uma pena se a senhora fosse despejada sem ter para onde ir. Ele se virou e saiu, batendo a porta com mais força do que o necessário. Eu o observei pela janela enquanto ele limpava os sapatos na grama antes de entrar no carro. A guerra tinha subido mais um degrau. Eles tentaram me comprar. Falharam. Agora tentariam me quebrar. E eu sabia que a ameaça sobre a desapropriação não era vazia. Era o próximo ataque deles. Eu precisava agir antes. Voltei para as cópias do caderno que estavam escondidas. O processo do antigo sócio era um golpe financeiro. Agora, eu precisava de algo que destruísse a reputação de Laura. Algo que a isolasse, que fizesse seus novos amigos ricos se afastarem dela, como se ela tivesse uma doença contagiosa. Folheando as páginas, encontrei o que procurava. Havia uma seção inteira dedicada a presentes. Um desses presentes tinha sido para um político local muito influente, um homem que hoje era senador e um grande amigo da minha filha. Ele aparecia em fotos ao lado dela em festas e eventos de caridade. O caderno detalhava um pagamento feito para a campanha dele anos atrás, através de uma empresa de construção que, no papel, não tinha nenhuma ligação com Antônio. Mas o caderno mostrava a trilha do dinheiro saindo das contas do meu marido e chegando disfarçado na campanha do político. Era um caso claro de Caixa 2, de corrupção. E o melhor de tudo, o senador estava no meio de uma comissão de ética no Senado, posando de paladino da moralidade. Desta vez, o alvo não seria um jornalista de negócios, seria um blogueiro político, um daqueles independentes com fama de ser destemido e de odiar políticos corruptos. Passei 2 dias na biblioteca pesquisando. Encontrei um que parecia perfeito. Ele tinha um público fiel e não tinha medo de comprar briga com gente poderosa. O pacote que eu montei foi cuidadoso. Cópias das páginas relevantes do caderno, um resumo explicando a ligação entre as empresas e uma pequena nota, novamente sem assinatura. Para quem se interessa pela verdade, por trás dos homens honestos. Enviei o pacote de outra cidade usando luvas para não deixar impressões digitais no papel ou no envelope. Eu estava aprendendo a ser uma fantasma. A resposta foi quase imediata. 2 dias depois, o blog explodiu com a denúncia. A matéria era uma bomba. Mostrava as cópias dos documentos, a trilha do dinheiro e questionava a integridade do senador, ligando-o diretamente aos negócios sujos de Antônio e, por consequência, a herança agora administrada por Laura. O nome da minha filha estava em todas as manchetes. Herdeira de império corrupto é principal financiadora de senador investigado. O escândalo foi enorme. O senador foi para a TV gaguejar explicações que ninguém engoliu. Os novos amigos de Laura começaram a se afastar. Ninguém queria sua foto ao lado da filha de um criminoso e financiadora de um político corrupto. Eu assistia a tudo pela pequena TV da cabana com um sorriso amargo. O dinheiro compra amigos, mas o escândalo os espanta na mesma velocidade. Laura não estava apenas perdendo dinheiro no processo do sócio. Agora ela estava perdendo o status, o prestígio que ela tanto valorizava. A retaliação dela veio de uma forma que eu esperava, mas que ainda assim me assustou. Uma noite, acordei com um barulho de vidro quebrando. Alguém tinha atirado uma pedra na minha janela. Corri para a sala, o coração na boca. Não havia ninguém lá fora, apenas o som de um carro acelerando na estradinha. A pedra estava no chão, no meio dos cacos de vidro. Enrolado nela, um bilhete. As palavras eram poucas, escritas com letras de recorte de revista. Velha, pare agora. O frio que entrou pelo buraco na janela não era nada comparado ao frio que eu senti na alma. Era uma coisa ler sobre eles nos jornais. Outra era sentir a violência deles na minha própria casa. Por um momento, o medo me paralisou. Eu era uma senhora sozinha. Eles podiam fazer qualquer coisa comigo e ninguém ficaria sabendo. Mas então a raiva voltou, mais forte que o medo. Eles me achavam fraca. Eles achavam que uma pedra e um bilhete me fariam recuar. Passei o resto da noite sentada na cadeira de balanço, com o cobertor nos ombros, olhando para o buraco na janela. Eles tinham declarado guerra aberta. E eu não ia me render. Peguei um pedaço de papelão e preguei na janela. Uma barreira frágil contra o vento e contra o mundo. Mas a minha determinação
determinação não era frágil. Estava se tornando dura como aço. No dia seguinte, um fiscal da prefeitura apareceu na minha porta. Um homem com cara de poucos amigos, prancheta na mão. Ele disse que havia recebido uma denúncia anônima de que a minha cabana era uma construção irregular em área de proteção ambiental. Ele andou pelo terreno, fazendo anotações, medindo coisas com o olhar. Disse que eu receberia uma notificação oficial em breve. A ameaça do advogado Matias estava se tornando realidade. Eles iam usar a lei, ou uma versão distorcida dela, para me tirar dali, para me deixar sem teto, sem nada. Eu sabia que não tinha muito tempo. O processo de despejo poderia levar meses, mas a pressão seria constante. Eu precisava de um aliado, alguém com poder, com recursos, e só havia uma pessoa que tinha tanto a ganhar quanto eu com a queda de Laura. Sérgio, o sócio enganado. Eu tinha o endereço dele, o que constava no processo. Era em uma cidade vizinha. Um bairro de classe média, uma casa simples, era arriscado procurá-lo. Eu era a amiga anônima. Se eu me revelasse, poderia perder minha única vantagem. Mas eu não tinha escolha. Eu estava encurralada. Desta vez, eu me preparei melhor. Comprei um chapéu velho e um par de óculos escuros em um brechó. Coisas que mudavam meu rosto, que me faziam parecer ainda mais velha e anônima. Peguei o ônibus novamente. Desci a algumas quadras do endereço dele e fui andando. A casa era exatamente como eu imaginei. Um sobrado pequeno, com um jardim bem cuidado na frente. Havia um carro popular na garagem. Eu não bati na porta. Fiquei do outro lado da rua, observando por quase 1 hora. Vi um senhor sair para regar as plantas. Era ele. Eu o reconheci de uma foto antiga que Antônio tinha em uma caixa. Ele estava mais velho, o cabelo todo branco, mas os traços eram os mesmos. Ele parecia um avô tranquilo, não um homem consumido por décadas de ressentimento. Mas eu sabia que a tranquilidade era só na aparência. O processo que ele moveu mostrava que a brasa do ódio ainda estava acesa. Esperei ele entrar e então me aproximei. Na caixa de correio dele, deixei um pequeno envelope. Dentro, não havia cópias de documentos, apenas um bilhete, escrito com a minha caligrafia tremida. Sei quem te mandou as provas. Se quiser saber o resto da história, me encontre no café da Rodoviária Velha amanhã às 3 da tarde. Venha sozinho. Era uma aposta perigosa. Ele poderia ser leal à memória de Antônio, poderia achar que era uma armadilha de Laura, poderia simplesmente ignorar. Mas eu contava com a curiosidade dele, contava com o desejo de vingança, que eu tinha certeza era tão forte quanto o meu. Voltei para Quida. Trepei para a cabana sentindo um nó no estômago. Eu tinha acabado de me expor, tinha saído das sombras. No dia seguinte, às 3 da tarde, eu saberia se tinha cometido o meu maior erro ou dado o passo mais importante para minha vitória. Cheguei à Rodoviária Velha com meia hora de antecedência. O lugar estava quase abandonado, com cheiro de mofo e poeira. Apenas alguns ônibus para linhas rurais ainda paravam ali. O café era um balcão sujo com 2 ou 3 mesas de plástico. Sentei-me em uma no canto, de onde eu podia ver a entrada. Pedi um café com leite e fiquei esperando, as mãos em volta da xícara quente, tentando acalmar os tremores. Às 3 em ponto, ele entrou. Sérgio olhou ao redor, os olhos desconfiados. Ele me viu, uma senhora solitária em um canto, e hesitou. Eu tirei os óculos escuros e fiz um pequeno aceno com a cabeça. Ele entendeu. Veio até a minha mesa e sentou-se na cadeira à minha frente, sem dizer uma palavra. Ele me estudou por um longo tempo. O rosto dele era uma mistura de confusão e suspeita. Foi a senhora? Ele finalmente perguntou, a voz baixa, rouca. Eu enviei a carta e o bilhete de ontem, respondi. Minha própria voz mais firme do que eu esperava. Quem é você? Por que está fazendo isso? Eu respirei fundo. Meu nome é Helena. Eu era a esposa de Antônio. Os olhos dele se arregalaram. Ele se recostou na cadeira como se tivesse levado um soco. A esposa? Mas por quê? Você está traindo a memória do seu marido? A sua própria filha? Meu marido construiu um império de mentiras. E a minha filha, que herdou tudo, me jogou em uma cabana para apodrecer. Eu disse sem emoção. Eles me tiraram tudo. Minha casa, minha dignidade. Deixaram para trás apenas uma caixa com papéis velhos do meu marido. Nessa caixa, eu encontrei a verdade. E encontrei o seu nome. Sérgio ficou em silêncio, processando a informação. Eu podia ver a raiva antiga em seu rosto lutando contra a desconfiança. Você tem o caderno? Ele perguntou. Eu tenho. E cópias, muito bem guardadas. O que você quer de mim? Eu comecei essa guerra sozinha, mas não sei se consigo terminá-la, o admiti. Laura e os advogados dela estão vindo para cima de mim com tudo. Estão tentando me tirar a cabana, me intimidar. Eu tenho a informação, mas não tenho poder. Você tem o processo, tem advogados. Você tem um motivo tão forte quanto o meu para querer que eles paguem. Você quer uma aliança, ele disse, mais afirmando do que perguntando. Eu quero justiça, senhor Sérgio, para o senhor que foi enganado e para mim que fui descartada. Juntos, nós podemos derrubar
tudo o que eles construíram em cima da desonestidade. Sozinhos, eles vão nos esmagar. Ele olhou para as minhas mãos, para as minhas roupas simples, para o meu rosto envelhecido. Antônio sempre disse que a esposa dele era uma mulher simples, que não entendia de nada. Ele estava certo, eu disse. Eu era, mas o abandono é um ótimo professor. Ele nos ensina a sobreviver e a lutar. Sérgio ficou pensativo por um momento. Então, ele estendeu a mão sobre a mesa. A mão dele era áspera, de quem tinha trabalhado a vida toda. Meu nome é Sérgio, e eu acho, dona Helena, que nós temos um acordo. Eu apertei a mão dele. Naquele café sujo e esquecido, no meio do nada, a minha vingança solitária tinha acabado de ganhar um exército. E eu senti, pela primeira vez, que a ruína que eu estava construindo para Laura não era mais um sonho distante. Estava se tornando uma certeza. Nos dias que se seguiram, minha rotina mudou. Eu não estava mais sozinha. Sérgio e eu nos encontrávamos em lugares discretos. Um banco de praça em uma cidade, a lanchonete de um supermercado em outra. Ele era cauteloso. E eu também. Ele me contou sua história. Contou como ele e Antônio eram amigos, quase irmãos, e como tinham começado o primeiro negócio juntos, com o dinheiro das economias dele. Contou como Antônio, com a ajuda de advogados e contratos com letras miúdas, o passou para trás, deixando-o com quase nada, enquanto o negócio florescia e se tornava a pedra fundamental do império. A dor na voz dele, mesmo depois de tantos anos, era real. Eu, por minha vez, mostrei a ele as cópias do caderno, não todas de uma vez, aos poucos, construindo a confiança. Ele ficava chocado com a extensão da sujeira de Antônio. Os subornos, as chantagens, as empresas de fachada era muito pior do que ele imaginava. Com isso aqui, ele disse um dia, batendo o dedo em uma página que detalhava uma fraude fiscal gigantesca. Nós não apenas quebramos a empresa, nós colocamos a sua filha na cadeia. A palavra cadeia me atingiu como uma pedra. Era isso que eu queria? Ver minha própria filha atrás das grades? Uma parte de mim, a parte fria e machucada, gritava que sim, que era o que ela merecia. Mas outra parte, a mãe que ainda vivia em algum canto escuro do meu coração, se encolheu. Vamos um passo de cada vez, Sérgio, eu disse. Primeiro, vamos garantir que eu não seja jogada na rua. Sérgio usou seus contatos. O advogado dele, um homem mais velho e experiente, entrou com uma medida na justiça para barrar a ação de despejo da prefeitura. Ele argumentou que a ação era uma forma de retaliação, ligada ao processo que Sérgio movia contra a empresa de Laura. Apresentou a notificação da prefeitura, emitida dias depois da visita do advogado Matias como prova. O juiz concedeu uma liminar, suspendendo o processo de despejo temporariamente. Eu tinha ganhado um pouco de tempo. Laura não ficou parada. Se a violência e a lei não funcionaram, ela partiu para um ataque mais sujo. Começaram a aparecer boatos na pequena vila perto da minha cabana. Boatos de que a velhinha da cabana estava senil, que estava inventando histórias, que era uma mulher amarga e louca. Uma vizinha que antes me cumprimentava, atravessou a rua para não passar perto de mim. O entregador da venda, que antes parava para conversar, agora deixava as coisas na minha porta e ia embora rápido. Eles estavam tentando me isolar, me desacreditar. Se eu era louca, então qualquer coisa que eu dissesse, qualquer documento que eu mostrasse, não teria valor. Era uma tática cruel e inteligente. E estava funcionando. A solidão, que antes era apenas uma condição da minha vida, agora era uma arma usada contra mim. Eu contei isso para Sérgio. Ele ficou furioso. Eles não têm limites. Ele rosnou. Precisamos revidar e com força. Foi então que tivemos a ideia. O caderno continha detalhes sobre várias doações que Antônio fazia para instituições de caridade. Eram doações grandes, que rendiam reportagens elogiosas e uma imagem de filantropo para ele. Laura tinha continuado com essa prática. Todo ano, ela organizava um grande baile de gala para arrecadar fundos para um orfanato da região. Era o maior evento social da cidade. A elite toda comparecia e a imprensa cobria tudo, mostrando Laura como uma herdeira generosa e de bom coração. Mas o caderno mostrava o outro lado da história. Uma das anotações de Antônio detalhava como o dinheiro doado ao orfanato era, em parte, desviado de volta para uma de suas empresas através de contratos de serviços superfaturados. O orfanato pagava uma fortuna para uma empresa de segurança e outra de fornecimento de alimentos, ambas secretamente controladas por Antônio. Na prática, ele doava 1 milhão em frente às câmeras e pegava 500 mil de volta pelos fundos. Era a maldade em sua forma mais pura, roubar de órfãos para parecer um santo. E as anotações indicavam que o
esquema continuava. Enquanto eu planejava minha vingança passo a passo, me pergunto: vocês já se sentiram tão impotentes e traídos a ponto de quererem justiça? Compartilhem suas experiências nos comentários. O baile de gala de Laura seria em 2 semanas. Era o palco perfeito. Temos que expor isso na noite do baile, disse Sérgio, os olhos brilhando. Na frente de todos, na frente da imprensa. O plano era arriscado. Precisávamos de provas concretas de que o esquema ainda estava em andamento. Sérgio contratou um investigador particular, um homem discreto e eficiente. Em uma semana, ele voltou com o que precisávamos: cópias dos contratos atuais do orfanato com as empresas de fachada que agora estavam no nome de Laranjas, mas que o investigador conseguiu ligar a diretores da empresa de Laura. E, o mais importante, ele conseguiu o depoimento de uma ex-funcionária do orfanato, que tinha sido demitida por fazer muitas perguntas sobre as contas. Nós preparamos um dossiê completo: cópias das páginas do caderno de Antônio, cópias dos contratos atuais, uma declaração assinada pela ex-funcionária e um resumo explicando todo o esquema. Fizemos dezenas de cópias. Na noite do baile, eu não estava lá, claro. Eu estava na minha cabana, assistindo a cobertura ao vivo pela TV. Vi Laura chegar, linda em um vestido caríssimo, sorrindo para as câmeras, falando sobre a importância de ajudar as crianças. Meu estômago se revirou. Sérgio tinha um plano. Ele não entrou no baile. Ele entregou os dossiês para um grupo de jornalistas investigativos que ele conhecia, do lado de fora do salão. E não apenas para eles. Ele também enviou cópias para os maiores doadores e convidados do evento, de forma anônima. Poucas horas antes do início, a bomba explodiu no meio da festa. Eu vi pela TV. Um jornalista fez uma pergunta a Laura, ao vivo, sobre as empresas de fachada. O sorriso dela congelou. Outros jornalistas começaram a fazer perguntas. Celulares começaram a tocar dentro do salão, com as notícias se espalhando. Vi pessoas se levantando, cochichando, olhando para Laura com desprezo. O baile da caridade se transformou em um tribunal. Laura, pálida, tentou negar, chamou de calúnia, mas era tarde demais. As provas eram fortes. A história do roubo aos órfãos era venenosa demais. Ninguém queria estar associado a aquilo. O evento acabou em desastre. Vi minha filha fugindo pelas portas dos fundos, cercada por seguranças, enquanto os convidados que antes a aplaudiam agora a vaiavam. Naquela noite eu não senti alegria, não senti poder, senti um vazio imenso. Eu tinha exposto a podridão, mas para isso tive que mostrar ao mundo que a minha filha era uma ladra que roubava de crianças. A vitória tinha um gosto amargo, de cinzas. A queda foi rápida e brutal. No dia seguinte, o escândalo estava em todos os jornais. O Ministério Público abriu uma investigação. Os patrocinadores da empresa de Laura começaram a cancelar contratos. As ações na Bolsa de Valores despencaram. O império que Antônio construiu e que Laura herdou estava ruindo como um castelo de cartas. Uma semana depois, ela veio me ver. Era tarde da noite e uma tempestade castigava a costa. A chuva batia com força no telhado e o vento assobiava como um fantasma. A batida na porta foi tão violenta que eu pulei da cadeira. Quando abri, ela estava lá, encharcada, o cabelo grudado no rosto, a maquiagem borrada pelas lágrimas ou pela chuva. Eu não soube dizer. Não havia mais raiva nos olhos dela, apenas um desespero profundo, vazio. Ela não gritou, apenas entrou e ficou parada no meio da minha pequena sala. Você conseguiu, ela sussurrou, a voz quebrada. Você destruiu tudo. Está feliz agora? Eu a olhei, minha filha, a imagem da derrota, e pela primeira vez eu não vi a mulher arrogante que me descartou. Eu vi a menina que eu criei, assustada e perdida. Felicidade não tem nada a ver com isso, Laura, eu disse, a voz cansada. Isso é sobre verdade, sobre consequências. Consequências? Ela riu, um som sem alegria. Você chama isso de consequências? Você destruiu o nome da nossa família, destruiu o legado do papai. O legado do seu pai era uma mentira, eu respondi com calma. Uma mentira que você escolheu continuar. Você tinha o dinheiro, a casa, tinha tudo, mas me deixou aqui. Você achou que eu era lixo, que podia ser varrida para debaixo do tapete. Você subestimou o lixo, Laura. Ela finalmente olhou para mim, os olhos cheios de uma dor que parecia genuína. Eu ia cuidar de você. A cabana era temporária. Eu só precisava de um tempo para organizar as coisas. Não minta mais, eu a cortei. Nem para mim, nem para você mesma. Você não ia. Você se envergonhava de mim. Eu não me encaixava na sua vida nova, com seus amigos novos. Eu era a mãe velha, simples, uma peça fora do lugar na sua decoração de
de luxo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. E o que você ganhou com tudo isso? Hein, mamãe? O que você ganhou? Você está sozinha, em uma cabana caindo aos pedaços, odiada pela sua única filha. Você venceu, mas está sozinha. Valeu a pena? A pergunta dela ficou pairando no ar, pesada entre nós. Valeu a pena? Eu olhei ao redor para as paredes úmidas, para a janela remendada com papelão, para a minha vida reduzida àquele pequeno espaço. E olhei para ela, a minha filha, transformada em uma estranha pela ganância. Eu não tinha uma resposta. A vingança tinha me consumido, me dado um propósito quando eu não tinha mais nada. Mas agora, com a vitória tão perto, eu só sentia um cansaço profundo, uma tristeza que doía nos ossos. Vá para casa, Laura, eu disse por fim. Está chovendo muito. Ela me olhou uma última vez, como se esperasse algo mais. Uma palavra de conforto, talvez? Um pedido de desculpas. Eu não tinha nenhum dos dois para dar. Ela se virou e saiu, desaparecendo na tempestade. Eu fechei a porta e me encostei nela. O som da chuva era a única companhia. Eu tinha vencido, tinha destruído o império de mentiras deles. Mas a pergunta de Laura ecoava na minha cabeça, junto com o barulho do vento. Valeu a pena? Eu ainda não sabia, mas enquanto a tempestade rugia lá fora, eu sabia de uma coisa. A construção que eu comecei sobre os escombros estava terminada. E agora, pela primeira vez, eu tinha que aprender a viver dentro dela, sozinha. Os dias que se seguiram àquela noite de tempestade foram estranhamente silenciosos. O mundo lá fora, o mundo que eu tinha virado de cabeça para baixo, estava um barulho só. Eu via na televisãozinha de tubo que mal pegava o sinal. O nome da minha filha, o nome do meu falecido marido, estampados em letras garrafais nos jornais e nos programas de fofoca. Fraude milionária, o golpe do orfanato, herdeira na mira da justiça. Cada manchete era um prego a mais no caixão do império que eles construíram. Eu assistia a tudo isso sentada na minha cadeira de balanço, o único móvel confortável da cabana. Não sentia nada. Era como ver um filme sobre a vida de outras pessoas. O vazio que a visita de Laura deixou parecia ter preenchido cada canto da cabana, cada fresta nas paredes de madeira. A vingança, que tinha sido um fogo a me aquecer nas noites frias, tinha se apagado. Agora, só restavam as cinzas e o frio. Parei de acompanhar as notícias depois de um tempo. Era sempre a mesma coisa. Advogados de terno falando palavras difíceis, imagens de Laura entrando e saindo de prédios de tribunal, sempre com o rosto coberto, sempre correndo. Aquela não era mais a minha filha. Era um personagem de uma tragédia que eu mesma escrevi. Comecei a focar nas pequenas coisas da cabana. Consertei a dobradiça da porta que rangia. Usei um pedaço de plástico para tapar um buraco na janela do quarto, de onde entrava um vento gelado. Comecei a varrer a areia que o vento trazia para dentro todos os dias. Eram tarefas pequenas, sem importância, mas elas me davam algo para fazer, um motivo para levantar da cama. Elas me impediam de pensar na pergunta que não saía da minha cabeça. Valeu a pena? Numa tarde de sol pálido, umas 3 semanas depois daquela noite, ouvi o barulho de um carro parando na estradinha de terra. Carros não vinham até aqui. O único barulho era o do mar e das gaivotas. Fui até a janela. Desconfiada. Um homem jovem, de camisa social amassada e calça jeans, saiu de um carro simples. Ele olhou para a cabana, depois para um papel na mão dele, como se estivesse confirmando o endereço de um tesouro escondido num mapa velho. Ele veio andando devagar, olhando para os lados e bateu na minha porta. Não com a força de Laura, mas com uma batida leve, quase tímida. Eu abri uma fresta. Dona Helena? Ele perguntou. Tinha um rosto cansado, mas olhos vivos, curiosos. Quem quer saber? Respondi, segurando a porta com firmeza. Meu nome é Ricardo. Eu sou jornalista. Meu coração deu um pulo. Um jornalista. Era só o que me faltava. Não tenho nada para falar com jornalistas, eu disse, e comecei a fechar a porta. Por favor, espere, ele pediu, colocando o pé para impedir. Eu não sou como os outros. Eu não quero uma foto da senhora. Não quero explorar sua dor. Eu li o dossiê. Eu li tudo. E eu não acho que a senhora seja a vilã da história. As palavras dele me pegaram de surpresa. Vilã? Era assim que alguns me pintavam. A mãe invejosa que destruiu a própria filha. Abri a porta um pouco mais. O que você quer, então? Perguntei, ainda sem deixá-lo entrar. Eu quero entender, quero contar a história certa, a história de como o dinheiro roubado daquelas crianças será devolvido. Porque vai ser, não vai? É por isso que a senhora fez tudo isso, certo? Devolver o dinheiro. Eu nunca tinha pensado nisso. Minha mente estava tão focada na destruição, na vingança, que eu não tinha pensado no que viria depois. Eu só queria que elas pagassem pelo que fizeram comigo. A ideia de que o meu ato de vingança pudesse ter um propósito
propósito maior, um propósito bom, era nova para mim. Eu o olhei por um longo tempo. Ele não parecia um urubu como os outros que eu via na TV. Parecia genuinamente interessado, na verdade. Abri a porta por completo. Entre, mas não tenho café bom para oferecer. Ele sorriu, um sorriso de alívio. Não tem problema, dona Helena. Eu já tomei muito café ruim nesta profissão. Ele entrou e olhou ao redor, para a pobreza da minha casa. Não havia julgamento no olhar dele, apenas observação. Ele se sentou na cadeira de madeira que eu apontei, enquanto eu me sentava na minha cadeira de balanço. Ficamos em silêncio por um momento, só com o som do mar ao fundo. Então, comecei. O que você quer saber? Ricardo pegou um pequeno gravador do bolso. A senhora se importa? Eu fiz que não com a cabeça. Eu não tinha mais nada a esconder. Eu queria saber como a senhora descobriu tudo. O caderno eu sei, mas como a senhora, uma pessoa que com todo respeito parece ter vivido uma vida longe dos negócios, conseguiu decifrar tudo aquilo e montar um plano tão perfeito? Eu balancei devagar na cadeira. Quando a gente não tem mais nada a perder, a gente fica muito inteligente, meu filho. O desespero é um ótimo professor. Eu passei noites e noites com aquele caderno, com um dicionário de termos de negócios que comprei num sebo. Eu ligava os pontos, um nome aqui, uma data ali. Eu não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Entendi que a casa onde eu vivia, a comida que eu comia, as roupas que eu vestia, tudo foi comprado com a miséria dos outros. E a sua filha, Laura, ela sabia de tudo desde o começo? Um nó se formou na minha garganta. Falar o nome dela em voz alta ainda doía. Laura escolheu não saber. É mais fácil viver no luxo quando você finge que não sabe de onde ele vem. Mas quando Antônio morreu, ela teve que olhar. E em vez de consertar as coisas, ela decidiu continuar. Ela dobrou a aposta e me jogou fora, como se eu fosse um recibo velho, uma prova do passado que ela queria apagar. E por que a senhora acha que ela fez isso? Por que te deixar aqui? Eu ri, um riso sem alegria. Porque eu era a mãe dela, eu era a consciência dela. Toda vez que ela olhava para mim, ela via de onde viemos. Via a mulher simples que casou com o pai dela quando ele não era ninguém. Eu não combinava com os tapetes caros, com os quadros na parede, com os amigos de sobrenome importante. Eu era um lembrete constante de que aquela riqueza toda não era limpa. Para ela poder aproveitar o dinheiro sujo, ela precisava se livrar da única pessoa que poderia lembrá-la que ele estava sujo. Conversamos por mais de 2 horas. Eu contei a ele sobre a minha solidão, sobre o frio, sobre a sensação de ser invisível. E ele ouviu. Ele não me interrompeu, não tentou me colocar palavras na boca. Ele apenas ouviu. Quando terminou, ele desligou o gravador. Dona Helena, o Ministério Público congelou todos os bens da sua filha. O dinheiro está todo parado em contas judiciais. Mas para ele ir para o lugar certo, para os orfanatos, alguém precisa brigar por isso. Os promotores estão focados na fraude, na punição. A restituição para as vítimas pode levar anos ou nunca acontecer se ninguém fizer pressão. E o que eu posso fazer? Eu não sou ninguém, sou só uma velha numa cabana. A senhora não é ninguém, ele disse, se inclinando para frente. A senhora é a pessoa que derrubou um império. A sua voz tem peso agora. Se a senhora falar, as pessoas vão ouvir. Eu posso ajudar. Posso conectar a senhora com um advogado, um bom, que trabalha de graça para causas assim. Ele pode entrar com uma ação em nome dos órfãos, usando as provas que a senhora tem. A sua história, contada do jeito certo, pode criar uma pressão pública que ninguém vai poder ignorar. Ele me deixou o cartão dele com um número de telefone anotado no verso. Depois que ele foi embora, o silêncio da cabana pareceu diferente. Não era mais um silêncio de vazio, mas um silêncio de possibilidade. Pela primeira vez em meses, eu não pensei na vingança. Pensei em justiça. Uma justiça de verdade. Não só a destruição de Laura. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando nas crianças. Crianças que, como eu, foram deixadas de lado, consideradas sem importância. O dinheiro que Antônio roubou era delas. Era o futuro delas, a chance de uma vida melhor. Laura e eu tivemos nossa vida de luxo em cima do sofrimento delas. A pergunta de Laura voltou à minha mente. Valeu a pena? Destruir minha filha, ficar sozinha, sentir essa dor no peito? Não. Isso não valeu a pena, mas se eu pudesse transformar essa destruição em algo bom, se eu pudesse consertar, mesmo que um pouquinho, o mal que a minha família causou, talvez, só talvez, a resposta pudesse ser sim. Na manhã seguinte, com as mãos tremendo um pouco, eu caminhei até o único telefone público do vilarejo, a uns 20 minutos de caminhada pela praia. Disquei o número que Ricardo tinha me dado. Alô? Eu gostaria de falar com o Dr. Arantes. Meu nome é Helena. Eu acho que posso ajudar umas crianças. Aquela ligação mudou tudo. Dr. Arantes era um homem de meia idade, com uma voz calma que me passou confiança. Ele veio me ver no dia seguinte. Ricardo veio junto. Sentados na minha pequena sala, nós traçamos um plano. Eu entreguei a ele o caderno de Antônio
e todas as minhas anotações. Ele me explicou os passos legais, as dificuldades, mas também me disse que a nossa causa era forte. Os meses seguintes foram uma confusão. Eu tive que ir à cidade algumas vezes para dar depoimentos. Tive que falar com promotores, juízes. Foi assustador. Eu, que mal saía da minha antiga casa, agora estava no meio de um furacão legal. Mas Ricardo estava sempre por perto, me explicando as coisas, me trazendo um copo de água, me garantindo que estávamos fazendo a coisa certa. A história que ele publicou não era sobre a mãe vingativa. Era sobre a luta de uma mulher para corrigir um erro terrível. A opinião pública, que antes estava dividida, começou a ficar do meu lado. Eu não tive mais notícias diretas de Laura. Eu via nos jornais que o julgamento dela estava marcado. Vi fotos dela cada vez mais magra, com olheiras profundas. O império tinha desmoronado completamente. A casa grande foi lacrada pela justiça. Os amigos ricos desapareceram. Ela estava sozinha, assim como eu. A diferença é que a minha solidão estava começando a ser preenchida por um propósito. A dela, eu imaginava, era só um buraco negro. Um dia, Dr. Arantes me ligou com a notícia. Tínhamos conseguido. O juiz determinou que uma parte significativa do dinheiro bloqueado, milhões de reais, seria destinada a um fundo para os orfanatos que foram vítimas do esquema de Antônio. Não era todo o dinheiro, mas era uma vitória real, que podia ser tocada, que ia mudar a vida de crianças de verdade. Quando desliguei o telefone, eu não gritei de alegria. Eu apenas me sentei na minha cadeira de balanço e chorei. Chorei por tudo. Pela minha vida perdida, pelo meu marido que se revelou um monstro, pela minha filha que eu tinha destruído. Mas pela primeira vez, também chorei de alívio. Um peso enorme que eu nem sabia que carregava saiu dos meus ombros. Algumas semanas depois, recebi uma carta. O envelope era simples, branco. O endereço estava escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era de Laura. Minhas mãos tremeram ao abri-la. Dentro havia uma única folha de papel. Mãe, começava. Eu vou ser condenada. Eu sei disso. Os advogados dizem que talvez eu pegue alguns anos de prisão. Eu perdi tudo. O dinheiro, a casa, os amigos. Perdi o nome da nossa família. Eu te odiei. Eu te odiei com todas as minhas forças por ter feito isso comigo. Eu passei noites em claro, desejando que você nunca tivesse encontrado aquele caderno. Mas hoje, eu li no jornal sobre o dinheiro para os orfanatos. Li o que você fez. E pela primeira vez em muito tempo, eu entendi. Você não fez isso só para me destruir. Você fez isso porque era o certo. Uma coisa que o papai e eu nunca tivemos a coragem de fazer. Eu não te peço perdão porque sei que não mereço. E também não sei se te perdoo por ter me exposto ao mundo dessa forma. Talvez a gente nunca se perdoe. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi. E que de um jeito estranho e doído, eu acho que você salvou o que restava da minha alma. O que quer que aconteça comigo agora, pelo menos eu vou pagar por aquilo que eu fiz e não mais viver uma mentira. Adeus, mãe. Laura. Eu dobrei a carta devagar e a guardei junto ao peito. As lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não eram de tristeza nem de alegria. Eram de paz. A guerra tinha acabado. Ninguém tinha ganhado, mas talvez, no final, ninguém tivesse perdido tudo. Naquela tarde, o sol se punha no mar, pintando o céu de laranja e rosa. Eu estava na pequena varanda da cabana, que agora tinha um pequeno vaso com um pé de manjericão crescendo. O cheiro de madeira molhada ainda estava lá, mas agora se misturava com o cheiro de terra e de vida nova. A pergunta de Laura ecoou na minha cabeça uma última vez. Valeu a pena? Eu olhei para o mar, para a imensidão azul que se estendia até onde a vista não alcançava. Eu estava sozinha. Eu tinha perdido a minha filha. A dor dessa perda nunca iria embora completamente, mas a verdade tinha vindo à tona. Crianças teriam um futuro melhor por causa disso. E a alma da minha filha, como ela mesma disse, tinha sido de alguma forma salva do abismo da ganância. Sim, Laura, com toda a dor, com toda a perda, com todo o peso do mundo que eu carreguei. Sim, valeu a pena. E com esse pensamento, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me senti em casa naquela cabana velha à beira-mar. Espero que tenham compreendido minhas ações. Me digam o que acharam da minha vingança. Deixem um like e se inscrevam para acompanhar o desfecho desta história e outras tão chocantes quanto. Tem mais a caminho.